Oi, gente. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Que estejam se cuidando, assim como eu, né? Em casa, em isolamento. Estejam cuidando bem da higienização pessoal, né? Lavando bem as mãos, usando álcool gel, tendo cuidado, né? Ao ter contato com outras pessoas de fora. Tudo isso é pro nosso bem, né? Esse momento, apesar de ser um pouquinho difícil, da gente ficar afastado das nossas atividades, da nossa rotina, mas é importante, né? É um momento da gente se unir. Para vocês não ficarem sem fazer nada, né? Não ficarem parados, eu trouxe para vocês duas videoaulas, certo? Nessa primeira, a gente vai fazer uma introdução, ok? Do capítulo 3 do livro. Então vocês podem aí pegar o livrinho de vocês, né, no capítulo 3, na primeira página do capítulo 3 para acompanhar, certo? Então, a gente vai tentar dar uma introdução ao gênero artigo expositivo, certo? Para a gente entender o que é um artigo expositivo, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é um texto expositivo, ok? O tipo textual expositivo, ele tem características que são bem particulares, para a gente conseguir identificar qual é o tipo do texto que a gente está lendo, certo? Eu coloquei aqui para vocês, no slide, né, que um texto expositivo visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. O nome ele já está dizendo, né, texto expositivo, ou seja, é um texto que visa expor uma ideia sobre algo, certo? Em forma escrita, normalmente, né? É um texto que vai expor ideias, expor fatos, expor algumas vezes argumentos, ok? Então, o que é predominante nesses textos? A exposição, certo? A exposição de um conceito, a exposição de uma ideia, ok? E aí a gente consegue identificar um texto expositivo principalmente por isso. Porque é um texto que expõe uma ideia, expõe uma visão, um conceito. Muito comum esse tipo de texto ser abordado no contexto escolar ou acadêmico, uma vez que inclui formas de apresentação. Por que e como inclui formas de apresentação? Esse mesmo texto expositivo, né, que na maioria das vezes vai ser escrito, ele pode servir, ser usado para você apresentar uma ideia, por exemplo, em forma de seminário, né, como a gente já fez esse ano, né, antes da gente sair em quarentena. Nós apresentamos um seminário. Para apresentar um seminário, a gente precisa ter um texto antes expositivo, certo? Para nos prepararmos para essa apresentação, ok? Então, é um texto que é muito comum, né, no âmbito da escola, na faculdade, porque é um texto que vai preparar também, além de tudo, além de expor ideias, para que essas ideias elas sejam apresentadas. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora é expondo ideias, certo? É expondo um conceito, expondo uma visão, ou seja, agora estou produzindo um texto expositivo, certo? Ok? Continuando. Vocês agora vão fazer a leitura, ok? Das páginas 57 e 58 do livro. Vocês vão dar uma pausazinha aqui no vídeo para fazer a leitura desse texto, para tentar ver como que é feita a exposição dentro do texto lá do livro, certo? Esse texto, desculpa, se encontra no capítulo 3, nas páginas 57 e 58. Pausa aqui o vídeo e aí a gente continua depois, certo? Leram? Pronto. Não sei se vocês conseguiram notar nesse texto esses aspectos, né, de exposição. Eu gostaria que vocês pensassem, né, o que está sendo exposto, qual é a ideia, qual é o conceito, qual é a visão que está sendo exposta nesse texto. Lembrando que o texto que vem aí é do tipo artigo, certo? É um artigo que
predominantemente busca aí expor um conceito. Então, eu quero que vocês analisem, né, esse texto que vocês leram, né, que vocês pensem onde é que está a exposição nisso, né, voltando aqui, lembrando que apresenta uma ideia, apresenta um conceito, então eu quero que vocês busquem que conceito é esse, certo? Que esse texto ele está apresentando, ok? Aí, agora que a gente já leu esse texto, vamos aí buscar perceber quais são os recursos linguísticos utilizados nesse gênero, né, no gênero aí artigo expositivo, ok? O objetivo central do locutor, do emissor, de quem está emitindo a mensagem, ou seja, de quem escreve, de quem fala, certo? É explanar sobre determinado assunto a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, informação e enumeração, ok? Então, o objetivo de quem está escrevendo, de quem está emitindo essa mensagem, é basicamente passar uma informação. Para passar essa informação, para expor essa informação, isso pode ser feito de diversas formas. Você pode apresentar conceitos, definições, ok? Por exemplo, a definição da palavra heterônimo. Isso é expor algo, né? Você apresentar a definição, a conceituação de algo, certo? Então, o texto expositivo ele vai fazer isso, ok? Ele vai trazer essa informação de forma a expor a ideia, a visão do emissor, do locutor, ok? E aí o texto expositivo, ele é classificado em dois tipos. Tem dois tipos de texto expositivo, certo? O primeiro é o texto expositivo argumentativo, como vocês podem ver aqui no slide. Nesse caso, além de apresentar o tema, o emissor foca nos argumentos necessários para a explanação de suas ideias, certo? Além de explanar, né, de mostrar, de apresentar o tema, o autor, o emissor, ele vai também dar argumentos, né, para fortalecer essa exposição das ideias. Por isso, expositivo argumentativo. Vai ter a predominância tanto da exposição quanto da argumentação. Beleza? Dessa forma, os autores recorrem aos diversos autores e teorias para comparar, conceituar e defender sua opinião. Ou seja, você tem uma opinião formada sobre algo e aí você vai buscar pessoas que pensem dessa mesma forma, que tenham essa mesma opinião para basear a sua opinião em algo que já foi dito antes, certo? Ou seja, para argumentar, que não é só você que tem essa opinião, né? Você argumenta que outras pessoas também têm, que tem embasamento teórico, científico, a respeito dessa sua opinião, certo? Então, é buscar argumentos para defender o que está sendo exposto naquele momento, certo? E o segundo tipo é o expositivo informativo, certo? Nesta ocasião, o objetivo central do emissor é simplesmente transmitir as informações sobre determinados temas, sem grandes apreciações e, por isso, com o máximo de neutralidade. Como assim neutralidade? O autor, o emissor, ele não vai se colocar, né? Ele não vai colocar a opinião dele, ele não vai querer argumentar sobre a opinião dele dentro daquele texto, não. Ele vai simplesmente expor os fatos, certo? Conceituar algo, né? Dar a definição de algo, de uma forma imparcial. Ele vai somente colocar, vai somente expor os fatos, né? Como chegou até a ele e pronto, certo? Ele não vai colocar a opinião dele dentro do texto. Podemos pensar numa apresentação sobre os índices de violência no país, né? Que é um exemplo. De modo que o conjunto de informações, gráficos e dados sobre o tema apresentam tão somente informação sobre o problema sem defesa de opinião. Como eu disse, o anterior, né, o expositivo argumentativo, ele vai mostrar certa parcialidade do emissor. O emissor vai colocar a opinião dele sobre os fatos que estão sendo expostos, certo? E aí, quando a gente coloca a nossa opinião em um texto, é preciso ter argumentos sobre isso, ok? No caso do expositivo informativo, o objetivo é simplesmente levar a informação,
ok? E aí o emissor, ele se torna um ser imparcial. Enfim, continuando. Vocês irão desenvolver agora, após essa aula, duas atividades, né? A atividade do livro, que se encontra, como vocês podem ver aqui, nas páginas 58 a 60, e um questionário que vai estar no Drive, certo? Tchau, até a próxima.